Com base na oração que Jesus ele ensinou aos discípulos, como nós podemos definir o conceito de oração? Bom, o conceito de oração tem um aspecto, podemos dizer assim, um aspecto amplo, porque a oração é algo fundamental na vida do crente, do servo de Deus, né? A oração, ela vai abranger toda a nossa vida, porque Jesus, ele colocou em poucas palavras o que é a vida daquele que quer servir a Deus, né? Então, você veja só, na oração profética de Jesus, quando ele orou ali ensinou como devemos orar, ele colocou alguns aspectos ali que são fundamentais para a nossa própria vida, né? Porque a oração, eu sempre coloco que a oração ela faz parte de todos os ensinos doutrinários, a oração está no meio. Seja o momento da imposição de mãos, seja o momento do jejum, seja o momento de toda a vida da igreja, do clamor, seja o momento do batismo, você batiza na oração do batismo, vai batizar, você manda ceia. Então, todas as doutrinas estão ligadas à oração. Então, quando Jesus ele falou sobre a oração é essa quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. Então, é igual você ter um amigo, você conversa muito com ele vai tendo intimidade com esse amigo, né? A mesma coisa, Deus, ele quer ser o nosso amigo, que nós tenhamos condições de procurá-lo a hora que nós estamos precisando ou sempre buscar um conselho dele, né? Mas na oração, Jesus, quando ele orou a oração do Pai Nosso, ele colocou alguns aspectos importantes para a nossa própria vida, né, da oração dele. Ele colocou, nós temos que considerar Deus como Pai. Isso você não pode esquecer. Se você tem Deus como Pai, um Pai que realmente olha para o Filho, né? Ele vai colocar outro aspecto ali, santifica, da santidade. Então, outro aspecto que ele coloca é a sua santidade. Então, quem quer orar a Deus tem que buscar a santidade, né? Porque sem santificação, a palavra diz, ninguém verá a Deus. Então, é outro aspecto importante da oração, a santificação. E ele vai colocando os aspectos da necessidade, por exemplo, ele coloca ali, nós não devemos esquecer o pão nosso de cada dia, então sempre o nosso dia a dia, né? A nossa vida diária, seja na escola, no trabalho, nossa vida diária, então é o nosso dia a dia. E ele pede, você veja só, um assunto que eu sempre gosto de falar, que Jesus coloca ali, que é o mais difícil da oração de Jesus, do ensino da oração, perdoa os nossos pecados como perdoamos aos nossos devedores. Aí o negócio complica, porque esse perdão de pecados, como nós perdoamos o devedor, é o mais difícil da oração, porque você perdoar, pedir o perdão como perdoa o devedor, então ficou ali uma condicional, né, para que você seja perdoado. Então, na oração, o mais importante de tudo que eu vejo é o seguinte, o mais difícil da oração é exatamente isso aqui, porque é difícil orar. E é difícil também, como diz o pastor Gildo, você fala uma coisa interessante, é mais fácil chamar um crente para quebrar uma pedra numa pedreira do que orar. Porque orar, chamar para orar, parece fácil, mas não é fácil não, porque existe vários impedimentos nessa hora para oração. Você vai orar, o jovem vai resolve orar. Eu não vou falando jovem, mas pode ser outra pessoa qualquer, vai orar. Ao que você resolve orar, aí você lembra de uma coisa, o telefone tocou, aí você vai ter que atender o telefone lá, aí você lembra de uma coisa, você para. Então, são tantos impedimentos na oração, mas quando você ora, você tá nessa unidade com Deus, e quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Ele. Inclusive, fala, não nos deixe cair em tentação, não induza a tentação. Tem vários momentos da oração. Então, a oração de Jesus, que não pode ser repetitiva, não pode ser reza, é toda a vida do crente, naquela oração ali. O crente, se o servo de Deus, ele observar cada detalhe da oração, até mesmo o Maranata ali, né? Quando ele fala na oração do Maranata, até que venha, né? Esperando que Jesus venha realmente, então tudo está na oração de Jesus. O ensino da oração, o crente que não ora, ele não vai muito longe não. Você vai ver, inclusive eu lembrei de uma história daqueles grandes avivamentos que tiveram. Teve um grande avivamento que iniciou aquele avivamento com jovens orando 4 horas da manhã, certo? Aquele avivamento, você pode ver os avivamentos iniciar desse jeito, normalmente com jovens, né? Orando de madrugada, de manhã, orando. Então, avivamentos, nos grandes avivamentos da história da igreja, começou com oração, e interessante que muitos começaram com jovens orando da madrugada mesmo, jovens levantaram para orar. Eu me lembro quando eu era jovem, embora eu sou jovem também ainda, mas antes de vir para a igreja Maranata,
Nós tínhamos um movimento de jovens, eu gostava, aliás, isso eu não tirei isso do meu sangue, eu gosto até hoje. Eu viajava muito com os jovens, tem de ônibus para viajar, sempre fiz isso, né? Antes de vir para lá, eu já fazia isso. Mas naquela época nós tínhamos esse negócio seguinte, orar nas praias, orar nos montes, ficar buscando lugar para orar. Mas na verdade, Jesus falou sobre a oração, que é espírito em verdade, né? Então veja só, hoje o mundo está um pouco diferente, as pessoas buscam lugares para orar, lugar isolado, antigamente a pessoa orava muito na praia, ia para a praia orar. Hoje eu não vou muito para orar na praia não, né? Eu lembro de uma irmã que ela estava na praia, ela falou bem assim, pastor, eu estava na praia e eu dizia que estava em oração, mas não sei se estava em oração. Falou que tinha uma praia, tinha uma visão. Qual a visão você teve, irmão? A visão com a luz forte estava batendo sobre mim, porque ali é o sol de queimando mesmo, não tem de luz. Não. Então, às vezes, a oração é o momento que você tem que entender que esse momento é muito especial na vida do jovem. E o jovem, como ele tem muita ansiedade, tem muito que é resposta imediata, esse mundo imediatista, a correria, mas a oração esperei com paciência no Senhor. Em resumo, seria isso aí. Glória a Deus.